Pré-condições socioculturais para o aparecimento da psicologia como ciência no século XIX. A experiência da subjetividade privatizada. Para que exista um interesse em conhecer cientificamente o psicólogo, são necessárias duas condições, além naturalmente da crença de que a ciência, com seus métodos e técnicas rigorosas, é um meio insubstituível para o conhecimento. Letra A. Uma experiência muito clara da subjetividade privatizada. Letra B. A experiência da crise dessa subjetividade. Isso, à primeira vista, pode parecer muito obscuro, mas trataremos de classificar essas ideias. Ter uma experiência da subjetividade privatizada bem nítida é para nós muito fácil e natural. Todos sentem que parte de suas experiências é íntima, que mais ninguém tem acesso a ela. É possível, por exemplo, ficar um longo tempo pensando se vamos ou não fazer uma coisa, quase decidir por uma e, no final, acabar fazendo a outra, sem que ninguém fique sabendo de nada. Com frequência, sentimos alegrias e tristezas intensas e procuramos escondê-las. A possibilidade de mantermos nossa privacidade é altamente valorizada por nós e relacionada ao nosso desejo de sermos livres para decidir nosso destino. A experiência da solidão, ansiada ou temida, é também altamente expressiva daquilo que acreditamos ser nossa individualidade. Ainda com maior frequência, temos a sensação de que aquilo que estamos vivendo nunca foi vivido antes por mais ninguém, de que a nossa vida é única, de que o que sentimos e pensamos é totalmente original e quase incomunicável. Pois bem, historiadores e antropólogos com suas pesquisas mostram que essas formas de pensarmos e sentirmos nossa própria existência não são universais. Essa experiência de sermos sujeitos capazes de decisões, sentimentos e emoções privados só se desenvolve, se aprofunda e se difunde amplamente numa sociedade com determinadas características. Nossa preocupação é identificar sumariamente essas características. Ao lermos com atenção as obras de historiadores, veremos que as grandes irrupções da experiência subjetiva privatizada ocorrem em situações de crise social, quando uma tradição cultural, valores, normas e costumes é contestada e surgem novas formas de vida. Em situações como estas, os homens se veem obrigados a tomar decisões para as quais não conseguem apoio na sociedade. Nessas épocas, as artes e a literatura revelam a existência de homens mais solitários e indecisos do que em épocas nas quais dominam as velhas tradições e não existem grandes conflitos. Quando há uma desagregação das velhas tradições e uma proliferação de novas alternativas, cada homem se vê obrigado a recorrer com maior constância ao seu foro íntimo, aos seus sentimentos, que nem sempre condizem com o sentimento geral, aos seus critérios do que é certo e do que é errado, e na sociedade em crise há vários critérios disponíveis, mas incompatíveis. A perda de referências coletivas como a religião, a raça, o povo, a família ou uma lei confiável obriga o homem a construir referências internas. Surgiu um espaço para a experiência da subjetividade privatizada. Quem sou eu? Como sinto? O que desejo? O que considero justo e adequado? Nessa situação, o homem descobre que é capaz de tomar suas próprias decisões e que é responsável por elas. A consequência desses contextos é o desenvolvimento da reflexão moral e do sentido da tragédia. Uma tragédia se dá quando o indivíduo se encontra numa situação de conflito entre duas obrigações igualmente fortes, mas incompatíveis. É também uma situação como essa que os homens são levados a se questionar acerca do que é certo e do que é errado e a procurar na sua própria consciência uma resposta para essa questão. No campo das artes, além do surgimento e desenvolvimento do gênero tragédia, observa-se na literatura o aparecimento da poesia lírica. Nela, o poeta expressa seus sentimentos e desejos como sentimentos e desejos particulares, e muitas vezes opostos ao que a sociedade dele espera, como amores socialmente não recomendados ou mesmo proibidos. As artes plásticas também testemunham o aprofundamento da experiência subjetiva privatizada, seja realçando os traços particulares de seus modelos,
na escultura ou na pintura representativas, seja expressando de forma cada vez mais individualizada a objetividade do artista, de forma que, pela análise das obras, podemos identificar com muita segurança seu autor e mesmo especular com alguma base sobre quem e como ele era. Finalmente, não podemos deixar de mencionar o que o pensamento religioso acompanha esse processo de subjetivação e individualização, e que nos momentos de crise de desagregação sociocultural surgem novos sistemas religiosos ou variantes de antigos e heresias que enfatizam a responsabilidade individual e atribuem à consciência e às intenções mais valor que aos próprios atos e obras. É preciso ter claro que esse movimento na direção de um aprofundamento da experiência subjetiva privatizada não foi um processo linear pelo qual tenham passado todas as sociedades humanas. São muito importantes os estudos de antropólogos que se dedicaram a descrever e a analisar sociedades não ocidentais em que a subjetivação e a individualização da existência permaneceram em nível muito menos elaborados. Mesmo nas sociedades ocidentais provenientes das tradições judaica, grega e latina, o processo foi repleto de zigue-zagues. No conjunto, porém, pode-se dizer que ao longo dos séculos, as experiências da subjetividade privatizada foram se tornando cada vez mais determinantes da consciência que os homens têm da sua própria existência. Ou seja, nos primórdios da nossa história, eram poucos os elementos de uma sociedade que podiam gozar de liberdade para se reconhecerem como seres moralmente autônomos, capazes de iniciativas, dotados de sentimentos e desejos próprios. Hoje, ao contrário, esta se tornou a imagem generalizada que temos de nós mesmos. Aliás, boa parte de nós se sente bastante incomodada quando essa crença é colocada em dúvida. Resistimos à ideia de que não tenhamos controle de nossas vidas. A crença da liberdade dos homens é um dos elementos básicos da democracia e da sociedade de consumo, e não estamos dispostos, em geral, a pôr em risco nossos valores. Como se verá a seguir, em alguns aspectos importantes, essa imagem é completamente ilusória, e uma das tarefas da psicologia será talvez a de revelar essa ilusão, constituição e desdobramentos da noção de subjetividade na modernidade. Como foi dito acima, por estranho que pareça, nosso modo atual de entendermos nossa experiência como indivíduos autônomos não é natural nem necessário, mas sim parte de um movimento de amplas transformações pelas quais o homem tem passado em sua história, sobretudo na modernidade. De forma simplificada, podemos dizer que nossa noção de subjetividade privada data aproximadamente dos últimos 3 séculos, da passagem do Renascimento para a Idade Moderna. O sujeito moderno teria se constituído dessa passagem e sua crise viria a se consumar no final do século XIX. Em A Invenção do Psicológico, desenvolvemos a ideia de que no Renascimento teria surgido uma experiência de perda de referências. A falência do mundo medieval e a abertura do Ocidente ao restante do mundo teriam lançado o homem europeu numa condição de desamparo. A experiência medieval fazia com que o homem se sentisse parte de uma ordem superior que o amparava e constrangia ao mesmo tempo. Por um lado, a perda desse sentimento de comunhão com uma ordem superior traz uma grande sensação de liberdade e a possibilidade de uma abertura sem limites para o mundo, mas por outro, deixa o homem perdido e inseguro. Como escolher o que é certo e errado sem um ponto seguro de apoio? O Renascimento foi, por tudo isso, um período muito rico em variedade de formas e experiências e de produção intensa de conhecimento. O contato com a diversidade das coisas dos homens e das culturas impôs novos modos de ser. Não podemos esperar pelo conselho de uma figura de autoridade. O homem viu-se obrigado a escolher seus caminhos e arcar com as consequências de suas opções. Nesse contexto, houve uma valorização cada vez maior do homem, que passou a ser pensado como centro do mundo. A crença em Deus não desapareceu então, mas parece que ele se distanciou e se colocou sobre o mundo. Ele foi o criador da ordem do mundo e cabe ao homem admirá-la, conhecendo e controlando a natureza.
Assim, o mundo passou a ser considerado cada vez menos como sagrado e mais como objeto de uso, movido por forças mecânicas a serviço dos homens. Essa transformação é parte essencial da origem da ciência moderna. A grande valorização e confiança no homem, geradas pela concepção de que ele é o centro do mundo e livre para seguir seu caminho, fazem nascer o humanismo moderno. No século XIX, vê surgirem diversos personagens, reais ou fictícios, dono de um mundo inteiro, rico e profundo. Leonardo da Vinci, Dom Quixote, Hamlet, entre muitos. Além disso, os personagens literários contribuíam também para a construção da interioridade dos leitores. Segundo Philippe Ariès, em História da Vida Privada, Companhia das Letras, versão 3 de 1991, o surgimento da imprensa proporcionou uma das experiências mais decisivas da modernidade, a difusão da leitura silenciosa. Ela possibilita que se escape ao controle da comunidade e cria um diálogo interno que desenvolve a construção de um ponto de vista próprio. O trabalho intelectual passa a ser progressivamente um ato individual e mesmo a religiosidade pode se tornar uma questão íntima, já que cada vez mais pessoas podiam ter acesso diretamente aos textos sagrados sem a intermediação de sacerdotes. Certamente, essa experiência foi fundamental à Reforma Protestante, movimento essencial na formação do sujeito moderno. O pensador francês Michel de Montaigne dá um testemunho clássico da valorização da interioridade. Na introdução de seus ensaios, diz ao leitor que tomará a si mesmo como assunto, ainda que sua vida seja comum, totalmente desprovida de feitos heróicos ou notáveis. O eu de Montaigne será o assunto do livro, e enquanto o livro vai sendo escrito, ao longo de quase 20 anos e mais de 1000 páginas, esse eu vai se transformando. O livro foi muito criticado com o argumento de que uma vida comum não mereceria ser objeto de tal obra, mas a questão que nos interessa é justamente o surgimento da valorização de cada indivíduo na construção de cada individualidade única. A obra de Montaigne também foi considerada fruto de uma extrema vaidade. Mas há aí um paradoxo. Ao mesmo tempo em que, indubitavelmente, o autor valoriza seu eu, ele denuncia a grande ilusão do homem ao se pretender ser um privilegiado na natureza, capaz de conhecê-la e dominá-la. Toda a falta de referências absolutas a que nos referimos mais acima fez renascer também uma escola da filosofia grega chamada ceticismo. Os céticos achavam impossível que pudéssemos obter algum conhecimento seguro sobre o mundo. A qualquer afirmação pode ser oposta outra de igual valor. Qualquer impressão que tenhamos pode ser um engano de nossos órgãos dos sentidos. Assim, podemos considerar que a constituição do sujeito moderno é contemporânea ao início da crítica a esse mesmo sujeito. Autores como Montaigne, Erasmo e Shakespeare vão denunciando desde então a vaidade do homem, que passa a assumir os atributos até então próprios a Deus. Conforme Santi, 1997. A descrença cética, somada ao grande individualismo nascente, acabaram por produzir uma reação que, na verdade, assumiu duas feições bem distintas: a reação racionalista e a reação empirista. Em ambas, contudo, tratava-se de estabelecer novas e mais seguras bases para as crenças e para as ações humanas, e procuravam-se essas bases no âmbito das experiências subjetivas. Já no século XVI, surgiram tentativas de conter e circunscrever as ações dos homens. É como se houvesse o desejo de poder voltar ao mundo medieval, em que uma única ordem reinava. Mas como não é possível voltar no tempo, a ordem a ser buscada a partir de então tinha de levar em consideração uma série de novas crenças do homem, sobretudo a recém-adquirida crença na liberdade. A Igreja Católica e as novas igrejas protestantes, luteranos e calvinistas fizeram um esforço enorme em articular a crença num Deus onipotente e o livre-arbítrio humano. Uma solução bastante precoce, mas cujo espírito foi muito duradouro, foi dada pelo humanista Pico della Mirandola, que ainda no final do século XV, reescrevendo a Gênese, chegou à concepção de que a liberdade teria sido o grande e exclusivo dom que Deus teria dado ao homem, já que este teria sido o último dos seres a ser criado.
e nenhuma matéria original restara para forjá-lo. Tendo o dom da liberdade, o homem pode ser recompensado se fizer um bom uso dela e punido caso se deixe perder do bom caminho. Essa articulação é importante na medida em que, preservando a crença na liberdade humana, coloca-se em posição de dirigir essa liberdade com muita disciplina a um caminho reto. O sujeito deve sujeitar-se, uma vez mais, a uma ordem superior, desvalorizando seus desejos e projetos particulares. Daí surge um regime onde o corpo, sobretudo, deve ser controlado e desvalorizado, pois ele sempre é fonte de desejo e dispersão, conforme o silêncio e as falas do corpo, em Figueiredo, 1995. Essa reação à dispersão surgiu, primeiramente, como era de se esperar, no âmbito religioso, embora tenha se espalhado para muito além dele. Entre a reforma e a contra-reforma vão nascendo tanto a individualidade quanto os modos de controle do indivíduo que conhecemos até hoje. A maior parte dos estudos sobre a modernidade costuma identificar como seu marco de início o pensamento de Descartes, o fundador do racionalismo moderno. Certamente, a constituição da modernidade foi altamente complexa e longa, mas, se é preciso estabelecer um marco, Descartes se presta bem a isso. Descartes pretende estabelecer as condições de possibilidade para que obtenhamos um conhecimento seguro da verdade. Ele se alinha entre aqueles que quiseram superar a grande dispersão do Renascimento e o que talvez é o mais importante, superar o ceticismo. Ao lermos as primeiras páginas do Discurso do Método, vemos o depoimento de um homem nascido no limite do Renascimento, em meio a uma profusão tamanha de ideias e opiniões que se via levado a desacreditar todas elas. Não querendo entregar-se ao ceticismo, impõe-se o projeto de buscar alguma verdade sobre a qual não pairasse a menor sombra de dúvida e pudesse, assim, tornar-se o fundamento para toda a construção de conhecimento válido. Para isso, curiosamente, utilizou o instrumento cético, a dúvida. Sua intenção era submeter toda e qualquer ideia, impressão ou crença a uma dúvida metódica. As ideias erradas seriam descartadas, as incertas seriam igualmente descartadas, ao menos provisoriamente. Somente ideias absolutamente claras e distintas poderiam ser consideradas verdadeiras e servir de base para a filosofia e as ciências. Tudo aquilo que se mostrasse incerto teria de ser analisado a partir do elemento verdadeiro revelado ao final do processo. O procedimento parece conduzir Descartes ao ceticismo. Seus mestres, os livros, as leis e os critérios morais de cada cidade, tudo parece incerto. Seus órgãos do sentido também se mostram passíveis de enganos e seus sentimentos ainda mais, por serem tão mutáveis. Conforme a dúvida se aprofunda, Descartes se vê cada vez mais acuado até imaginar a existência de um gênio maligno, capaz de enganá-lo em toda e qualquer ideia que fizesse do mundo. Nesse ponto extremo da dúvida, quando parece que ela é insuperável, Descartes inverte a questão e acredita ter superado a dúvida e encontrado um fundamento inquestionável para o conhecimento. Ele diz: parece que tudo o que tomo como objeto de meu julgamento se mostra incerto, mas, no momento mesmo em que duvido, algo se mostra como uma ideia indubitável. Enquanto duvido, existe ao menos a ação de duvidar, e essa ação requer um sujeito. Daí nasce a famosa frase: penso, logo existo. Todo movimento de dúvida traz a evidência de que, ao menos, enquanto um ser que pensa e duvida, eu existo. Esta é a minha única certeza. Eu ainda não sei se os outros existem e mesmo se meu próprio corpo existe. A evidência primeira é a de um eu e ele será a partir de agora o fundamento de todo o conhecimento. Descartes é tomado como inaugurador da modernidade no sentido em que ele marca o fim de todo um conjunto de crenças que fundamentavam o conhecimento. O homem moderno não busca a verdade no além, em algo transcendente. A verdade agora significa adquirir uma representação correta do mundo. Essa representação é interna, ou seja, a verdade reside no homem, dá-se para ele. O sujeito do conhecimento, o eu, é tornado agora um elemento transcendente, fora do mundo,
pura representação sem desejo ou corpo, e por isso supostamente capaz de produzir um conhecimento objetivo do mundo. O filósofo francês Francis Bacon, contemporâneo de Descartes, pode ser apresentado como o fundador do moderno empirismo. Sua preocupação, como a de Descartes, era de estabelecer bases seguras para o conhecimento válido e também, como Descartes, ele as procurava no campo das experiências subjetivas. A diferença era que para Bacon, a razão deixada em total liberdade pode se tornar tão especulativa e delirante que nada do que produza seja digno de crédito. É necessário dar à razão uma base nas experiências dos sentidos, na percepção, desde que essa percepção tenha sido purificada, libertada de erros e ilusões a que está submetida no cotidiano. Bacon escreveu uma série de obras importantes, entre as quais O Novo Órgão, em que elabora suas propostas de como se livrar do erro e encontrar a verdade, tendo como base a experiência subjetiva sensorial e racional. Bacon, como Descartes, é um dos grandes pioneiros na preocupação com o método, na produção de conhecimentos filosóficos e científicos que marcou toda a modernidade ocidental desde o século XVII até os dias de hoje.